Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. É domingo, é dia do Senhor, mais uma vez aqui estamos, você aí diante do televisor, nós aqui, irmanados, para passar 30 minutos diante da palavra do Senhor, para aprofundar o nosso conhecimento dessa riqueza e, quem sabe, no final do programa nos tornarmos mais ricos, mais santos, mais esclarecidos, mais instruídos, mais educados pela palavra santa do Senhor, à luz da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. No domingo passado, terminamos o 4º programa dedicado a um argumento extremamente complexo, belo, profundo e que, por isso mesmo, necessita de muito tempo para ser investigado e esgotado, o tema da predestinação. Esse é o 5º programa que dedicamos a esse tema. De fato, no dia 31 de outubro de 1517, na cidade de Wittenberg, ao sul de Berlim, o monge agostiniano da Igreja Católica Apostólica Romana, Martinho Lutero, afixou suas 95 teses para todos verem a sua concepção de mundo, de Deus, de teologia, da Escritura, da Igreja, da teologia, dando origem, assim, ao grande cisma do Ocidente, um racha, uma quebra, uma cisão na cristandade, realidade que agora, esse ano, comemora, o mundo protestante comemora 500 anos que esta tragédia, no nosso entendimento, aconteceu. Nós católicos não temos nada o que comemorar, mas é uma ocasião para nós refletirmos sobre algumas das intuições do mundo protestante e a predestinação, não propriamente na pessoa de Lutero, mas de João Calvino, um reformador, um protestante na Suíça, em Genebra, ele, francês, que lá residiu e lá morou até a morte, intuiu, propugnou essa doutrina. Em que consiste a doutrina da predestinação? No calvinismo. Deus tem os seus e os predestina para o céu. Aqueles que não são de Deus são predestinados para o inferno. Predestinação, na Bíblia, segundo a visão católica, é somente para o céu. Não existe, segundo a concepção católica, predestinação para o inferno. Aliás, essa doutrina já havia sido condenada pela Igreja 1000 anos antes de João Calvino existir. O segundo concílio regional de Orange, na França, condena nesses termos aquele que disser que Deus predestina ou destina para o mal, para o inferno, alguém, seja anátema, isto é, seja excomungado. Em termos muito parecidos, o Concílio de Trento, na época de João Calvino, alguns anos depois de ele defender essa tese, condenou nesses termos parecidos do Concílio II de Orange. Se alguém disser que Deus predestina alguém para o mal ou para o inferno, seja anátema. E nós estamos já há 5 programas, esse é o 5º programa, investigando traços da Escritura, fundamentos na Palavra de Deus, para sustentar exatamente isto. Deus não predestina ninguém para o inferno. E depois dos muitos textos do Antigo Testamento ilustrados e comentados nos 4 programas anteriores, agora vamos dar uma olhada no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. A pior desgraça é quando nós queremos pensar como Deus sem saber qual é o pensamento de Deus. Presunção estúpida maior é quando nós julgamos que o nosso pensamento deve ser o critério e que Deus deve se adequar aos nossos pensamentos. Meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. E mais ainda, o meu modo de agir não é o vosso modo de agir. Nós temos
parâmetros para agir. E nós julgamos por vezes, mais ou menos de forma acertada, aqui mais ou menos acertadamente, ali mais ou menos desacertadamente, emitimos juízos, elaboramos, julgamos, predispomos, elaboramos, projetamos os nossos critérios de ação. E agimos de acordo com os critérios, muitas vezes contextualizados, atuais ou não, ultrapassados ou não, e nem sempre conhecemos toda a realidade. Deus é circunspecto, tem a visão de conjunto. Não tem a visão apenas do espaço total, todo o planeta Terra, todo o universo, a visão de conjunto, mas tem também a visão de conjunto do tempo. Nós julgamos de acordo com o aqui e agora, o antes e o depois. Deus julga não somente levando em conta o tempo, mas levando em conta a eternidade, porque Ele é eterno, é pensamento eterno. O pensamento situado no tempo leva em conta fatores temporais, aspectos temporais, coisas contingentes, mas não aspectos eternos, imutáveis. A ciência de Deus, o conhecimento de Deus são absolutamente insondáveis. Minha maneira de agir não é a vossa maneira de agir. Isso significa que Deus tem o seu tempo e nós temos o nosso. Às vezes, quando se trata de uma intervenção divina, não raro nós dizemos, porque Deus está demorando. A palavra de Deus diz, num determinado salmo, que para Deus 1000 anos são como um dia que passou. Para Deus não há realidade tardia, nem realidade abreviada. Deus é. Isso significa que o jeito de Deus agir, é verdade, no tempo, é um jeito, no tempo, mas um jeito de Deus. Portanto, é muito importante que nós confrontemos nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir de um lado, com o pensamento de Deus do outro e o seu jeito de agir do outro. O que tarda muitas vezes é a natureza humana diante dos chamados de Deus. Dou um exemplo. No Apocalipse de São João, capítulo 3, versículo 20, o Senhor, que ao entrar no tempo se sujeita à nossa paciência, à nossa boa vontade, à nossa docilidade ou à nossa má vontade, à nossa preguiça, ao nosso desleixo, diz o seguinte, aspas, eis que estou à porta e bato, ponto. Se alguém abrir, vírgula, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Meus pensamentos não são os vossos. Meu jeito de agir não é o jeito de agir de vocês. E qual é o jeito de Deus agir? Ordinariamente, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. É claro que na história, Deus tem toda a liberdade, porque Ele é Deus, de agir sozinho. De intervir sozinho onde Ele quiser, como Ele bem entender, seja na natureza, as criaturas irracionais, seja na natureza humana especificamente falando. Em se tratando de aventura humana, de decisões humanas, de realidades humanas, eu com Ele e Ele comigo. Esse é o jeito ordinário de Deus agir na história. Eu com Ele e Ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Isso significa, em decorrência, que sua intervenção na história para transformar o mundo, para enfrentar o mal, contará sempre, exigirá sempre
a colaboração humana, a docilidade do homem. Ao bater, esperando que nós abramos o nosso coração, ou seja, que nos tornemos dóceis a Ele, que não nos oponhamos a Ele, mas mais do que isso, que queiramos colaborar com Ele, como diz o apóstolo Paulo, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Cearemos juntos, eu com Ele e Ele comigo. Essa admirável simbiose, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é o ponto de partida da transformação do mundo, do enfrentamento do mal, do enfrentamento das dificuldades, das adversidades da natureza. Meus pensamentos não são os vossos. Ou seja, vocês têm uma maneira de pensar que muitas vezes chega às raias da loucura, da insanidade, da estupidez. Vocês pensam besteira, dizem besteira a meu respeito, me julgando. Eu sou Deus, diz o Senhor. Caríssimos, vamos retomar esse argumento no segundo bloco, porque vamos expor aqui muitas dificuldades que na aventura humana parecem ser obstáculos intransponíveis para a ação de Deus, obstáculos que levam muitas pessoas a dizer: Deus está demorando, Deus se esqueceu, Deus se afastou, Deus ignorou-nos, Deus está nos castigando, Deus está nos punindo. Os pensamentos de Deus não são estes. Absolutamente. A nossa lógica é que por vezes é doida varrida, estúpida. Quão idiotas, quão tolos nós somos por vezes quando nos atrevemos a achar que o nosso pensamento é igual ou superior a Deus, ou é melhor do que o de Deus, dizer a Deus, ou supor, ou conjecturar aquilo que Deus deveria fazer e do modo que nós gostaríamos que Ele fizesse. Meus pensamentos não são os vossos, meu jeito de agir não é o jeito vosso de agir. Sim, estamos de fato no centro do furacão e essa questão precisa ser bem amarrada, precisa ser bem retomada para que não pare nenhuma dúvida da inocência de Deus, de que Deus não tem absolutamente nada a ver com a responsabilidade, a culpa por nenhum mal que acontece na nossa história. Até o próximo bloco, não saia daí diante do televisor, vamos a um pequeno intervalo e logo depois voltamos com esse argumento verdadeiramente fascinante. Já deixe na sua Bíblia aberta no Salmo 120. Até lá. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois do intervalo. Terminamos o primeiro bloco, começamos agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, hoje tratando do mesmo argumento tratado nos 4 programas anteriores, o tema da predestinação. Nós, cristãos católicos, professamos que Deus Todo-Poderoso, antes de criar os homens, antes de criar todas as coisas, predestina tudo aquilo que Ele cria para o céu. Não existe, segundo aquilo que, segundo João Calvino, um dos reformadores protestantes do tempo de Martinho Lutero, lá nos idos de 1517, chamou de predestinação para o inferno. Deus, antes de criar todas as coisas, já sabe qual é o destino eterno de cada ser humano. Segundo João Calvino, Deus tem os seus e os seleciona para o céu. Isso se chama predestinação para o céu. Antes de criá-los, Deus já sabe quem vai se salvar, esses são chamados de eleitos e Deus os predestina para o céu. Já os outros são predestinados sim, virão à existência sim, mas serão predestinados para o inferno. Essa doutrina é herética. Essa doutrina foi condenada pelo menos 2 vezes pela Igreja no ano 529, 1000 anos antes de João Calvino. Portanto, o que João Calvino defendeu é uma doutrina herética requentada, não é novidade. E o Concílio de Trento, poucos anos depois da divulgação dessa doutrina, condenou esse pensamento de João Calvino. Retomamos o argumento no final do primeiro bloco, nós comentamos Isaías capítulo 55, versículo 8. Meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor.
refletimos sobre isso. Os homens têm um modo de agir que não é o do Senhor. Quando nós agimos, nem sempre agimos de acordo com o Senhor. Isso quer dizer que muito do constrangimento, do sofrimento, da dor, da desgraça, das lágrimas derramadas, da angústia, da aflição que nós experimentamos aqui na terra, não tem nada a ver com o Senhor. É fruto da atitude do homem. Vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Isaías 55, versículo 8. Agora, um outro texto de fundamental importância do livro do Eclesiastes, que precisa ser citado e comentado, porque ele vai se encaixar bem nessa estrutura que nós estamos montando para compreender o tema da predestinação para o céu e para refutar a doutrina segundo a qual Deus predestina as pessoas para o inferno. Livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Todas as coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo a outro. As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. E precisaria colocar a seu tempo. Todas as coisas que Deus faz verdadeiramente não são boas? Nós não professamos que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis? Criou o céu, criou a terra, criou os anjos, criou os homens. Precisaria dizer boas a seu tempo? Precisa. Eu explico por quê. A criação, sem dúvida alguma, tem o seu tempo. Ao tempo de Deus criar, ao tempo de Deus renovar, ao tempo de Deus aperfeiçoar, ao tempo de Deus, a seu tempo. E é Deus quem decide qual é o tempo de intervir na criação. Mas o a seu tempo aqui particularmente se aplica à aventura humana. Eu dou um exemplo. A doença. Em João capítulo 11, versículo 6, o Senhor diz: essa enfermidade não causará a morte, por ela o Filho do Homem será glorificado. Essa finalidade é a glória de Deus. A doença tem por finalidade a glória de Deus. A doença, em determinados momentos, nem é obra de Deus e nem tem tempo oportuno para elas. Pensemos nas doenças que são provocadas pela negligência, pela preguiça, pelo descaso, pela exposição irresponsável do homem àquela enfermidade. Deus não tem nada a ver com isso. O câncer de pulmão daquele que fuma, daquele que ingere, por exemplo, muitas substâncias tóxicas, não podemos dizer que as coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Deus não tem nada a ver com a nicotina, que tem tantas substâncias tóxicas. Mas às vezes Deus pode mandar a seu tempo uma enfermidade não mortal, que pode ser providencial para a cura de uma pessoa, para derrubar o orgulho dela, a vaidade dela, para curá-la dos males da alma, para purificá-la da sua arrogância e assim por diante. O a seu tempo também indica que a ação de Deus tem o seu momento. Deus pode considerar que agora não é o momento de Ele intervir de maneira eficaz, porque há o tempo para isso. Eu dou um exemplo, mas um exemplo muito clássico. Imaginemos uma máfia, imaginemos uma quadrilha de ladrões que estão a saquear o Estado. Graças a Deus, no Brasil não temos essa categoria de gente. Mas imaginemos um país onde esses bandidos, esses ratos, essas ratazanas vivem a saquear o país, roubando. Deus que nos criou livres, nem nos impede de fazer o mal, nem nos obriga a fazer o bem. E permite, como o pai da parábola do filho pródigo, que o filho parta para uma terra distante. Permite. Mas atenção, diz o Salmo 120, por favor, eu levanto os olhos para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra.
Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. Não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Vamos aplicar isso concretamente à aparente impunidade daquela máfia. O Senhor sabe dos nossos atos. Deus vê tudo. Vamos ver daqui a pouco 2 textos da palavra de Deus que tratam disso. Deus tudo vê e Deus age. Só que Deus considera que esse não é ainda o momento. Até que um dia, essa máfia, digamos assim, dá bobeira. Essa máfia deixa escapar um indício de que crimes estão sendo cometidos por eles. E alguém pega, seja uma denúncia, seja uma negligência, um esquecimento, a coisa não foi feita com muito cuidado, e alguém pegou esse fio e foi puxando, e foi aparecendo cada vez mais coisas escabrosas. Até que, por exemplo, nesse país hipotético, o Ministério Público solicita então das autoridades constituídas uma investigação. E com autorização judicial se inicia uma investigação e a polícia começa a fazer uma investigação e grampeia com autorização judicial os telefones, intercepta e-mails, etc. e faz as devidas diligências e começa a colher provas escabrosas disto. Deus agindo pelos honestos, pelos retos, pelos íntegros, pelas autoridades constituídas que são uma reserva moral. A investigação corre em segredo de justiça. Está demorando. Não. Se nós perguntarmos a certas autoridades judiciais, a polícia, por que por vezes vocês demoram tanto? Não, a questão não é essa. Às vezes, para nós pegarmos muitos peixes grandes, temos que deixar os peixes que estão a roubar agir, porque assim eles vão revelando, vão dizendo o que sabem, e nós vamos, tudo dentro da lei, grampeando, interceptando, investigando, deixá-los pensar que continuam na impunidade até o dia em que as provas estiverem bem robustas, até o dia em que nós identificarmos verdadeiramente quem são os peixes graúdos, quem são as ratazanas que fazem parte disto. Deus agindo, Deus reagindo, Deus enfrentando o mal. Essas autoridades, então, são os braços de Deus, a inteligência de Deus, a reação de Deus. Não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. E a questão avança, e vai avançando, vai avançando. Quando as autoridades constituídas consideram que é o momento, solicitar, então, mandato de busca, de apreensão, de condução coercitiva ou até de prisão, se for o caso. A casa caiu. Polícia Federal. Saia com as mãos para cima. Você está preso por isso. Leva-se para lá. Exame de corpo de delito depois do depoimento. O constrangimento do fulano que se viu desmascarado. Aqui estão as provas. Mas nós temos uma proposta para você. Você colabora conosco, delação premiada. Diz o que você sabe, prova se realmente você disser a verdade. A sua pena vai ser atenuada. Eu quero colaborar. Isso, graças a Deus, tem acontecido em vários lugares do mundo. E me permitam aqui elogiar, louvar, bendizer, glorificar a Deus, que tem feito grandes coisas no combate à corrupção em muitos países do mundo, também no Brasil. Mas eu repito, eu não conheço corrupto no Brasil. Por favor, nunca ouvi falar de caso de corrupção. Mas voltemos para esses países que combatem a corrupção como nossas autoridades do Brasil estão combatendo, graças a Deus. E aí o fulano diz aquilo que sabe, revela todos os seus comparsas, apresenta todas as provas. E aí uma magistratura séria, como graças a Deus temos no Brasil, aplica punição, dai a César o que é de César. Sim, perfeitamente. Mas às vezes a justiça lenta. Outro enfoque também, outro desafio para que as autoridades competentes por modificar a lei, para tornar a lei verdadeiramente dura, intransigente, implacável contra a corrupção,
como já aconteceu em vários países, onde hoje a corrupção chega quase a zero. Sim, verdadeiramente, os países que combatem a corrupção e são um exemplo, como eles chegaram até isso? Um fruto de um longo trabalho, de muito sofrimento, sofreram bastante, mas a população acordou, as autoridades também acordaram e necessitaram modificar a lei, modificar o sistema judiciário, o sistema prisional, investiram pesadamente em educação. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Não é Deus quem cochila, nós é que cochilamos. Não é Deus quem cruza os braços, nós é que cruzamos os braços. Não é Deus que deixa de falar, nós é que deixamos de escutá-lo. No próximo programa, retomaremos esse argumento fascinante. Deus predestina todos os homens para o céu. Ninguém é predestinado para o inferno. Fascinante argumento, demorado, longo, que precisa ser retomado. Até a próxima semana, se Deus quiser.